Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui reunidos para a realização do nosso Evangelho no lar, na casa de Fabiano de Cristo. O estudo do Evangelho no lar é uma reunião feita em família, num determinado dia e horário da semana, para uma leitura e troca de ideias sobre os ensinamentos do Cristo, em proveito do nosso próprio esclarecimento e do equilíbrio no lar. Este momento nos permite elevar os nossos pensamentos e sentimentos, favorecendo assim a assistência dos mensageiros do bem. Devemos fazer uma prece inicial, a leitura de uma passagem do Evangelho, uma conversa sobre os ensinamentos que esta passagem nos oferece e uma prece final. Podemos colocar água, individual ou coletiva, para que possamos fazer o uso após o encerramento deste momento. Então, convido a todos para elevarem seus pensamentos, levarmos nossos pensamentos a Jesus, a Deus nosso Pai, a Fabiano, nosso mentor, e pedir a presença destes amigos, abençoando o nosso lar e orientando o nosso estudo da melhor maneira possível. Hoje nós vamos ler a candeia sob o alqueire e por que Jesus fala por parábolas. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-se sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: Por que lhes fala por parábolas? Respondeu-lhe, dizendo ele: É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isto não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais lhe será dado, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam, e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 15. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: Falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes, por enquanto.
Digo-o, porém, a vós, porque dado a vós foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo como se faz com criança, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Deste modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria, sem as esclarecer. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina, mas o que há prudência manda calar. Momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto. Porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procurarão por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade, tendo-lhe Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu. Eles tratam de raciocinar sobre sua fé. E então, que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Capítulo 21, item 7. Então, meus amigos, o Espiritismo vem nos esclarecer sobre como instruir a todas as pessoas. Não podemos falar àqueles que ainda não têm condições sobre coisas que não entendem. É como se pensássemos em colocar para falar a uma criança um professor da universidade. O que entenderia essa criança sobre estes assuntos? Mas como o próprio Cristo nos deixou claro, momento há em que nossa inteligência, esclarecida e desenvolvida, há de procurar a luz. Estamos caminhando para que estes momentos aconteçam. Apesar de vermos e de parecer que o mundo se encontra em um retrocesso da moral, nos enganamos. Estamos, sim, a caminho de um desenvolvimento em que esse mal que faz barulho, este mal que nos assola, é momentâneo. E são as crianças crescendo e fazendo o barulho que a maturidade nos cobra. Que tenhamos fé suficiente para ajudar aqueles que precisam do nosso conhecimento, do nosso entendimento, para elevá-los e assim nos elevando também. Que Jesus permita que tenhamos a paciência e o conhecimento necessário para a realização desses afazeres, para a realização dessa iluminação, desse esclarecimento que nós já conseguimos fazer, aqueles que nós já conseguimos orientar e com o esclarecimento que nós já temos para orientar aqueles que pudermos. Que a nossa doutrina, que tanto nos oferece, possa ser a nossa candeia, colocada assim à entrada do nosso lar, iluminando a todos aqueles
que possam se achegar e a todos aqueles a quem nós possamos levar a luz do Mestre. Que assim seja.